o meu nome é Elisa Ramos, eu vou fazer aqui a minha breve apresentação. Eu sou formada, não sou engenheira do ambiente, eu tirei outro curso, que foi engenharia biológica, mas enveredei pelo ramo do ambiente, portanto a minha formação de base é do ambiente. E entretanto depois, quando me formei, complementei a minha formação com a parte da segurança e a parte da qualidade. Toda a minha experiência profissional tem sido nestas três áreas, a qualidade do ambiente e a segurança. Já passei por várias atividades, já trabalhei bastante com atividades de risco e tive aqui a experiência, e daí, como estava a Mónica a referir, a minha presença hoje. Trabalhei na Renascimento, que foi uma grande escola também para mim, uma grande formação a título profissional, porque a Renascimento não era só uma empresa de gestão de resíduos, ela tinha tudo lá dentro, não é? Desde pessoas a trabalharem em clientes, o transporte, a manutenção, a gestão de resíduos, o tratamento de resíduos nas instalações e, portanto, realmente deu-me aqui uma variedade permitiu que contactasse com uma variedade de realidades e realmente foi uma excelente formação até a nível profissional. A parte do transporte, a parte da gestão dos resíduos tem muito que se lhe diga, tanto na vertente da segurança como na vertente do ambiente, porque, como estava a Mónica também a referir, isto é trabalho a nível do ambiente e se as questões da segurança são importantes do ambiente também, porque, pronto, é muita burocracia, é muita coisa a garantir, como vocês estavam aqui a ver até em termos de preenchimento de documentação, muita coisa a assegurar e, efetivamente, quando as coisas não correm bem, por muitos procedimentos que haja, se o papel não evidenciar aquilo que nós fazemos, também não adianta. Pronto. O papel permite sempre provar aquilo que são os nossos procedimentos. Portanto, trabalhei bastante tempo também com esta realidade e daí a minha presença hoje aqui. Atualmente não estou a trabalhar tanto com a área de gestão de resíduos, também já passei pela área de consultoria, portanto acabei por ter aqui também muitas experiências com outras atividades e, portanto, espero hoje trazer-vos aqui um bocadinho também daquilo que é a minha experiência. A ideia é realmente cumprir este requisito da formação, que é efetivamente um requisito obrigatório, mas acima de tudo é também trazer aqui um bocadinho da minha experiência e contribuir para consciencializar para algumas questões que se calhar diariamente nós não paramos às vezes para pensar nelas. Objetivos da formação. Acima de tudo, promover a cultura da segurança. Isto vem a reforçar tudo aquilo que já foi dito agora nesta primeira fase introdutória da formação e do dia de hoje. Este é o objetivo principal. E de que forma então é que nós atingimos este objetivo? Estamos aqui, estamos em formação, vocês estão a receber informação e, acima de tudo, também ficarem conscientes daquilo que são as práticas a cumprir, os perigos e os riscos a que estão sujeitos diariamente. Não é que vocês não os conheçam, atenção, como é óbvio, vocês melhor do que ninguém sabem aquilo que fazem, aquilo que têm que fazer e aquilo que implica a função, mas pronto, é pararmos um bocadinho para pensar sobre isto tudo e ao fim e ao cabo passarmos, vertermos para aqui e debatermos e ficarmos um bocadinho mais conscientes às vezes de coisas com a correria diária que nem pensamos nelas. Saber claramente e ficar claro para todos quais são os riscos associados ao transporte e às atividades que vocês executam no cliente. Vocês aqui, na verdade, acabam por trabalhar com dois clientes. É o cliente que vos contrata para fazer o transporte e a recolha e são os clientes deles, não é? Pronto, portanto, aqui tem a tripla responsabilidade, é de cumprir para com a empresa que vos emprega, é cumprir com os clientes, e como se costuma dizer na velha máxima, o cliente tem sempre razão, não é que isto seja verdade, mas pronto, efetivamente contribuirmos e fazermos tudo para termos um cliente satisfeito. E a tudo isto aliar a realmente vocês executarem o vosso trabalho com condições de segurança e assegurarem que chegam ao final do dia, que tudo correu bem, e é isso que se pretende diariamente, não é? Portanto, saber aplicar, o teu objetivo é consciencializar, identificar perigos e riscos, aplicar boas práticas diárias, como eu já também tinha referido. Aqui estou a destacar em matéria de segurança e saúde, porque é disso que vamos falar hoje, mas pronto, isto acaba por ser abrangente a todas as áreas, seja no preenchimento da documentação, na garantia das assinaturas, como estavam a falar, mas pronto, saber aplicar boas práticas e cumprir com aquilo que são os procedimentos que vocês já têm instituídos. No final, chegarmos e podermos dizer, como aqui a Mónica estava a referir, que conseguimos reduzir os acidentes. Ela estava a falar realmente que vocês acabaram por ter aqui um período em que tinham bastantes situações para registar, mas a ideia é esta, é falarmos sobre isto
e melhorar-se e chegarmos até aqui. Claro que o objetivo é sempre acidente zero. Isto é sempre para aquilo que nós devemos trabalhar diariamente. Aqui só para começarmos a pensar, isto não é um carro vosso, também não é um carro da Bela, isto foi uma notícia que eu aproveitei para trazer. Olharem um bocadinho para a imagem, o que é que vos diz esta imagem? Não sei se alguém quer comentar. O que é que isto vos diz? Isto foi um acidente, isto foi de 2019, isto saiu nas notícias. Alguma coisa que vos surja desta imagem? Alguém quer dizer alguma coisa? É que se ele não fosse com muita pressa, não ia ficar assim. Pronto, os acidentes acontecem. Então, eu vou-vos mostrar aquilo que saiu nas notícias relativamente a este acidente. Um pesado de recolha de lixo, neste caso era da Câmara, pronto, não é a total realidade que vocês têm, mas acaba por ser uma recolha de resíduos. Quando estava a fazer marcha atrás, caiu de uma altura superior a 4 metros para a travessa da Boa Hora à ajuda, em circunstâncias ainda por apurar. Não houve vítimas, felizmente. Pronto. Eu sei que esta é uma questão, isto para o que é que vos fala? É precisamente às vezes nas manobras, não é? Os cuidados. E as coisas acontecem. Acredito que a pessoa não fez isto de propósito, com toda a certeza, mas efetivamente alguma coisa aqui correu mal. Não houve vítimas, mas como vocês sabem tão bem quanto eu, um carro destes com outras toneladas que tem que cair mata alguém. Certo? A ninguém, como um motorista, gosta de ter nenhum acidente, nem ninguém se Claro, descuida de obviamente. propósito. Obviamente, Isso aí é básico. Agora, são coisas que, às vezes, no dia-a-dia, Sim. até os próprios terrenos fazem com o caminhão deslize e a gente já não tenha controle sobre isso. Porque nem sempre a gente sabe como é que está o chão que Exato. estamos a pisar. E esse é um dos desafios. E esse é um dos riscos que vocês estão sujeitos diariamente. Daí a importância de garantirem as condições, de fazerem a adequada identificação. Vocês nem sempre conseguem controlar as condições. Vocês vão para sítios totalmente diferentes todos os dias, se for preciso, não é? Pronto. O que é importante aqui ressalvar? Quando não têm condições, e acredito que a Mónica concorde com isto, quando não têm condições vocês têm que comunicar, acima de tudo. Qualquer questão vocês têm, de certeza a pessoa que vos consegue orientar, com quem vocês conseguem falar. Importante é não facilitarem. Portanto, a melhor carga que vocês podem levar é a segurança. Vocês transportem o que transportarem, a segurança tem que ir sempre convosco, ok? Porque o melhor destino é voltar para casa e acho que estamos todos de acordo. Pronto. Não há trabalho nenhum que mereça a nossa vida, portanto, isto todos queremos fazer bem e todos precisamos trabalhar, mas nada vale isto. Portanto, é isto que eu quero que vocês tenham em mente e que saia daqui, acima de tudo. E quando saem todos os dias, e às vezes, porque o trabalho, vocês aqui, enquanto motoristas e transporte de resíduos, vocês lidam não só com o transporte entre locais, vocês não se limitam a ter que conduzir. Vocês têm que chegar ao cliente, têm que recolher resíduos, às vezes em condições complicadas, o cliente às vezes não é fácil, uns são melhores, outros piores, por vezes com melhores condições, outras vezes com menos, e portanto é documentação, é tempos que têm que cumprir, tempos de condução que têm que cumprir, tempos no cliente, coisas que às vezes não correm tão bem no transporte, e realmente vocês estão sujeitos a pressão diária muito grande, uma correria grande, mas não podem, o vosso foco tem que ser este. Pronto, então hoje o que é que nós vamos aqui falar? Eu vou dar aqui um breve enquadramento, porque tudo isto tem uma base legal, não é para vocês saírem daqui a saber a legislação, é apenas para fazer um enquadramento e para também às vezes perceberem porque é que estamos aqui, porque é que são exigidas tantas coisas. Tocar aqui um bocadinho naquilo que são os perigos e os riscos profissionais, aquilo que devem ser as boas práticas e as medidas de prevenção. Tocarmos aqui os equipamentos de proteção individual, que também é algo bastante importante e que vocês devem assegurar, e falarmos um bocadinho sobre os comportamentos seguros na condução de veículos. Pronto, em termos de enquadramento, pronto, eu agora estava a ver o que é que estava a passar, se está a ser tudo aquilo que me parece aqui. Pronto, assim muito brevemente, referir-vos onde é que esta legislação, a legislação da segurança e saúde aparece. Começa logo na Constituição. Como diz aí, há um artigo na Constituição que refere que todos os trabalhadores têm direito à prestação de trabalho em condições de higiene, segurança e saúde,
e daí as empresas terem que dar formação e daí as empresas terem, dentro da legislação e com os seus devidos enquadramentos e ajustes, garantir que tem uma pessoa que tratam destas questões na empresa. Pronto, há quem tenha quadros e pessoas dentro da temática da higiene e segurança e saúde diretos da empresa ou subcontratados, depois isto tem a ver com a estrutura e o tipo de atividade que a empresa tem, mas o empregador tem que garantir isto, e daí nós estarmos aqui. O Código do Trabalho, que rege tudo aquilo que são as regras relativas ao trabalho, tem várias vertentes, é bastante extenso, e toca também aquilo que é a higiene, a segurança e saúde, e basicamente estabelece os princípios gerais em matéria de segurança e saúde no trabalho. E, então, no seu artigo 281, refere no ponto número 1, mais uma vez, o trabalhador tem direito a prestar trabalho em condições de segurança e saúde. Depois há uma legislação de base, que basicamente é a legislação que acaba por orientar tudo o que são requisitos de segurança. Nós vamos ter depois, vamos tendo legislações específicas, que falam de temáticas específicas, umas aplicáveis a algumas atividades, outras a outras, mas existe uma lei de bases que é o chamado Lei 102. Esta lei também já sofreu várias alterações, mas pronto, na sua redação atual a base é a mesma, independentemente de ir melhorando um outro ponto e, portanto, havendo evolução e alterações à lei. E que determina então o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e saúde no trabalho, com as suas respectivas alterações, como eu tinha referido. O Código do Trabalho remete e prevê também aquilo que é a reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Portanto, esta questão dos acidentes de trabalho, e quando há de acidentes de trabalho, primeiro, é obrigatório, efetivamente, todas as empresas terem um seguro de acidentes de trabalho e, portanto, não pode haver nenhuma empresa a trabalhar sem um seguro. E esta legislação acaba por também já definir, quando havendo um acidente, como é que ele deve ser tratado. Portanto, há todo um processo, forma de comunicação. Por exemplo, em caso de acidentes graves, tem que haver uma comunicação à ACT, que é a entidade que é responsável por regular esta área, só para que saibam. Hoje em dia, quando é preciso chamar uma ambulância a um acidente de trabalho, normalmente são logo alertados o INEM e a polícia, e muitas das vezes o ACT. Portanto, quando há necessidade de chamar a ambulância, normalmente estas entidades aparecem logo a seguir. E havendo a necessidade, no caso de uma eventualidade de um acidente grave, há 24 horas para comunicar à entidade competente, que depois vos vai pedir. Como a Mónica estava a referir aqui relativamente ao acidente de trabalho, que neste caso foi com a seguradora, mas se nós estivermos a falar de uma ACT, que é a entidade que regula esta área, vai-vos pedir tudo e mais alguma coisa. Vai pedir os seguros, vai pedir as formações, vai pedir os registros dos EPIs, vai pedir todo o histórico relativamente à pessoa e ao trabalhador. Vai visitar as instalações se for o caso, vai tentar perceber e pronto. Daí a necessidade de nós garantirmos que estas questões, que tudo o que a lei exige, acaba por ser garantido. Depois temos a Lei 98, que regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Pronto, eu estava a falar dos acidentes, mas temos também a parte de legislação de doenças profissionais. Há trabalhos que, efetivamente, dependendo do tipo de trabalho que se faz, há pessoas que acabam por incorrer em doenças. Isto depois já não é tratado pela seguradora, isto normalmente é tratado pelo Serviço Nacional de Saúde. Pronto. Mas está também legislado e regulado e, portanto, segue um procedimento próprio. E como eu tinha referido anteriormente, há, depois, dependendo do setor de atividade, neste caso estamos a falar do transporte, pode haver outras legislações específicas no âmbito da segurança e saúde. Pronto, fica aqui só também a nota. Vamos só agora falar um bocadinho sobre alguns conceitos, para depois também ser mais fácil aqui introduzir algumas questões. Trabalhador, basicamente, é a pessoa que trabalha para a empresa. Pronto, aí está a definição. Pessoa singular que, mediante retribuição, se obriga a prestar serviço a um empregador. Pronto, vocês vão ter um contrato de trabalho, são trabalhadores da empresa. Empregador é a empresa que vos contrata, que vos paga e que assegura que existe um vínculo contratual convosco e que tem que vos dar as condições de trabalho. Portanto, é pessoa singular ou coletiva com um ou mais trabalhadores ao seu serviço e, portanto, é responsável pela empresa, pelo estabelecimento, basicamente é a gerência. Local de trabalho, no vosso caso é um bocadinho diferente. O vosso local de trabalho acaba por ser a viatura, acaba por ser o tempo que passam no cliente, mas pronto, a definição do local de trabalho
é o lugar em que o trabalhador se encontra ou de onde ou para onde se deva dirigir. Okay? Vocês aqui no vosso caso não têm um local fixo, mas é o vosso local de trabalho, a vossa viatura é o vosso local de trabalho. Perigo versus risco. Vocês sabem a diferença entre perigo e risco? Sabem o que é o perigo, o que é o risco? Visto que na parte de higiene e segurança nós acabamos por falar, e é uma das coisas que somos obrigados a fazer, é avaliar, identificar os perigos e avaliar os riscos. Alguém me sabe dizer, tem noção de qual é que é a diferença entre um e outro? Porque há diferenças. E por vezes não é fácil distinguir e pode haver aqui alguma confusão entre aquilo que é o perigo e o que é o risco. Algum de vocês me sabe dizer diferenças? Ou dar exemplos, por exemplo? Não? Não. Então vamos passar aqui à definição. Perigo. A propriedade intrínseca de uma instalação, atividade, equipamento ou agente. Ou seja, o perigo é inerente às coisas. Se vocês vão conduzir a viatura pode ser o perigo. Porque se não for bem conduzida, se falhar alguma coisa, ou seja, o perigo é inerente ao equipamento, à máquina ou à situação. Risco é quando existe uma probabilidade de haver um acidente que deriva, por exemplo, da condução da viatura. Isso é o risco que vocês correm. Portanto, quando vocês fazem o transporte, conduzem a viatura, ou quando fazem o trabalho, ou quando houver um trabalho de manutenção, não é? Associado, por exemplo, a um equipamento, é apenas um exemplo, o risco é a probabilidade de se materializar aquele perigo, ok? E daí decorrer um acidente ou um incidente, e já vamos ver qual é a diferença entre um e outro. Pronto, isto aqui, basicamente, uma imagem para ilustrar aquilo que é o perigo e aquilo que é o risco, não é? O perigo, na verdade, aqui na jaula, isto é o leãozinho, como quem diz, é o leão. Obviamente que o risco é, olha, se nós o soltarmos, provavelmente, pronto. E daí aí estão representadas já todas as proteções precisamente para garantir que aquilo que é o perigo não se materializa e não temos aqui um acidente, ou se não decorre daí alguma consequência danosa para a pessoa ou material também. Portanto, e resumidamente, perigo, algo que pode causar um dano, o risco é a probabilidade que o dano aconteça. E tenho aí um exemplo de uma carga suspensa, como podem aí ver. O perigo é efetivamente, isto acontece, vocês quando vão recolher, por exemplo, um contentor, pronto, estão a fazer uma atividade que está a decorrer, há perigos associados. Se vocês forem recolher um contentor, ou por exemplo, que eu sei que vocês também têm a giratória, têm um equipamento a trabalhar, está uma pessoa por baixo. Pronto. Qual é que é o risco? É o risco da carga cair, é o risco de algum acidente, e o que é que pode vir daí? Pode haver lesão para a pessoa, pode haver um acidente, uma pessoa que sofre uma lesão, um acidente, ou então pode ser só material, e estamos aqui a falar de um incidente, ou seja, não há reflexo na pessoa, mas não deixou a situação de se materializar de alguma forma. Ficou claro a diferença entre perigo e risco? Sim? Pronto. Acidente. Acidente, todos nós sabemos o que é. O acidente, e por isso é que está aí diferenciado, temos o acidente que não é no âmbito do trabalho. Uma pessoa que tem um acidente de viação é um acidente, não é um acidente de trabalho, se não for no contexto de trabalho. Daí a diferença. Claro que sendo acidente não é algo que supostamente, portanto, ou pelo menos à partida, dependa da vontade humana, naturalmente, mas que é provocado por algo exterior que acaba por conduzir àquela situação. Acidente de trabalho é este tipo de acidentes, mas durante o vosso tempo de trabalho. Portanto, basicamente, acidente de trabalho pode ou não provocar lesão na pessoa. A diferença é essa. E eu vou mostrar agora mais à frente também a distinção deste tratamento de situações. Incidente é quando temos algum tipo de ocorrência, contudo não há lesões para a pessoa. Vocês costumam ter ou reportar este género de situações? Eu não sei se há essa prática ou não, ou esse procedimento interno. Imaginemos que vocês fazem hoje um transporte e durante o dia
alguma situação que provoque realmente uma situação que possa ter dado origem a um acidente com lesão. Há situações dessas que vocês reportem, que vocês identifiquem, ou até porque alguma coisa na viatura que não está bem, alguma coisa no contentor que não está bem, que vocês identifiquem. Vocês têm essa prática ou não? Costumam identificar? Pronto. Isto podemos estar aqui a falar de incidentes ou quase acidentes, que eu também já vou passar a definição. E é importante, porque é que isto é importante? E a ideia é nós termos cada vez mais identificação desses géneros de situações. Se nós identificarmos aquilo que nós chamamos os quase acidentes, condições de insegurança, à partida, quanto mais nós aumentarmos este género ou seja, a identificação deste tipo de situações, à partida, em teoria, vamos reduzir os acidentes, porque estamos a prevenir, estamos a antecipar, estamos a dizer, atenção, o sistema está com um problema, a viatura está com um problema, o contentor está com um problema. Se vocês anteciparem este tipo de situações, estamos à partida no futuro a evitar um acidente. Portanto, o objetivo é esse, é trabalhar diariamente para identificar o que está menos bem, aquilo que pode representar um risco para vocês se materializar, que era aquilo que nós estávamos a falar, passa do perigo para se materializar o risco e haver danos, materiais ou não. E, portanto, diariamente é importante tudo o que vocês identifiquem, e ninguém sabe isto melhor do que vocês, é perceberem, olha, isto não está bem. Isto se mantiver assim, e comunicarem, participarem, passarem para cima, para serem tratadas estas questões. Porque enquanto estivermos nesta base da prevenção e da identificação, que isto acaba por ser uma prevenção, estamos aqui a reduzir aquilo que nós queremos então evitar e trabalhar, que é para o acidente zero. Ok? Pronto. Portanto, o que eu estava a referir é aquilo que se chama o quase acidente. Ou seja, é algum tipo de situação que não resultou num acidente, mas poderia ter resultado. Porque não tinha que ser, porque foi a sorte, o que for, mas podia ter resultado num acidente. Não chegou a haver dano de espécie nenhuma, seja material, seja para a pessoa, contudo, não deixa de ser uma situação que podia ter resultado num acidente. Portanto, é importante comunicar. Qual é que é o procedimento que vocês têm, ou quais são e agora pergunto-vos, só para eu perceber, para comunicar este género de situações? Como é que vocês o fazem? Isto é por escrito, vocês registram na vossa folha diária, é verbal, isto está a funcionar de que forma? Então o procedimento que vocês têm é ou comunicar pelo WhatsApp, mas não registram isso. Pronto, eu vejo que vocês preenchem aqui uma série de registros, pronto, muitos legais, pronto, é guia de transporte, é gás e tudo mais, mas vocês na vossa folha diária ou assim, também registram este género de situações? Isto é depois dado seguimento dessa forma ou mais verbal e via WhatsApp? Pronto. Então, pronto, já tem essa prática. Para quem está assim mais de novo, é também reforçar estas práticas, não é? Há pessoas aqui que já estão há muito tempo e, portanto, já sabem quais são os procedimentos. Para quem está aqui mais recentemente, é reforçar isso, ok? Já existe um procedimento, portanto, é garantir que o mantém, porque isso, ao fim e ao cabo, vocês... É um trabalho de equipa, não é? E hoje o problema pode ser convosco, amanhã pode ser com o vosso colega de trabalho. Portanto, é importante realmente vocês salvaguardarem estas questões e, acima de tudo, comunicarem, não é? Pronto, para além do quase acidente, temos também aquilo que se chama a condição insegura, ou seja, é a condição de trabalho ou alguma situação de trabalho que ofereça perigo e ou risco ao trabalhador. Aí estão alguns exemplos: máquina, viatura em estado precário de manutenção, pronto. Realmente o transporte e trabalho com viaturas é um desafio diário que efetivamente vocês acabam por estar aqui sujeitos diariamente a questões que podem aparecer, não é? Pneus em mau estado, como se estava até a falar há bocado, isto são condições inseguras, não é? Todos nós sabemos e não precisamos de fazer de transporte a título profissional, que se nós não mantivermos o carro em boas condições podemos sofrer um acidente na estrada, não é? Pronto. Isto são chamadas as condições inseguras, nós temos consciência que, olha, os pneus se calhar até já estão um bocado carecas ou se calhar já apresentam sinais de danos ou até estão vazios. Nós sabemos que isto é uma condição de insegurança, pode resultar num acidente, portanto são chamadas condições inseguras. Ato inseguro.
é quando nós temos consciência do problema ou da situação de risco e ainda assim ignoramos por alguma razão ou facilitamos, e é aquilo a que se chama o ato inseguro. Como diz aí, a ação ou omissão contraria os preceitos de segurança, podendo causar ou favorecer a ocorrência de acidentes. É um exemplo de vocês estarem a executar um serviço, saberem que se calhar correm um risco em fazer a recolha em determinadas condições. Vocês não podem subir a contentores, isso é uma regra que vocês têm, certo? Quando a gente transporta o contentor de ferro, a rede a gente para Fica tirar presa. fica presa, nós temos mesmo necessidade de subir. Às vezes, tipo, temos um ferro para tirar, mas é muito complicado. Sim. Mas pronto, a gente sabe que não pode, mas às vezes temos necessidade de fazer isso. Sim. Eu compreendo as vossas dificuldades, até porque muitas das vezes, e num contentor aberto, não é? Vamos falar num contentor aberto, quantas vezes está acima do bordo, ou dependendo do tipo de matéria que vão transportar, efetivamente aquilo às vezes não está nas condições ideais até para cobrirem, e é uma dificuldade, claro que sim. Claro que sim. O contentor 36, eu estou a uma altura desgraçada do chão. Sim. A queda é brutal. Sim. Eu tenho essa consciência. Sim. Se eu tento fazer o menos vezes possível, eu tento. Agora, nem sempre me é possível. Sim. E depois também tenho que, como eu costumo dizer, a dar ao chinelo. Olá, Olá. eu sei e compreendo, aliás eu assisto todos os dias e tu sabes como é que é estas situações, não é? A questão que se coloca aqui é que e quando o Fernando diz que tem 1 metro acima do bordo, o cliente tem que ser chamado a atenção desta situação. Por vários motivos. E é assim, envia-nos fotografia e temos que insistir. E temos Sim. que insistir e um dia vai deixar de acontecer. Até porque esse metro acima provavelmente até vai dar medidas acima de... E não é uma questão aqui de segurança. Sim. Medida acima do legalmente permitido. E portanto vai ter toda uma série de circunstâncias e problemas. É claro que o que vai acontecer mais é que o trabalho vai ficar pendurado. Eu tenho essa consciência. Que mais do que o que quer que seja é o próprio motorista que vai ficar com o trabalho ali preso e vai acabar por levar muito mais tempo. Mas se é um trabalho de persistência, isto é como nós ensinamos os nossos filhos a escrever, não é? Claro. Temos que ensinar 1, 2, 10, 20, 50, 100 vezes. E o cliente um dia vai ter que perceber que se não for assim não transporta. E nós temos a situação das lamas, por exemplo, que é um drama. Pois. É um cliente tão claro como a Sovena, conheces, Sim. não é? É um drama, esse drama calhou-nos a nós, e é um drama diário, cada vez que lá vamos. Mas o cliente sabe e está consciente e paga muitas vezes o transporte sem ele ser feito. Pois. Mas é uma responsabilidade do cliente. Se o nosso motorista se vai pôr em causa a saúde dele por esta questão, a qualquer dia não há motoristas. Exato. Porque depois estão todos doentes em casa porque vão cair e vão se magoar a sério. Sim. Portanto, é assim, eu peço, e eu compreendo e estou consciente, pronto, que nem sempre é fácil, mas solicito que sempre que possível, e que nos alertem ao máximo para estas situações. E depois há aqui uma questão. Compreendo perfeitamente aquilo que está a dizer, como é óbvio, não é? E vocês basicamente querem fazer o trabalho. A questão é que quando nós acabamos por ceder neste tipo de situações, a responsabilidade que era do cliente passa para nós, vós, neste caso, para a empresa. Não é? Vocês, para ajudarem o cliente que não cumpriu com aquilo que deviam ser os requisitos para criar as condições para vocês fazerem a recolha, vocês passam isso para vocês. Primeiro são vocês que se podem magoar, não é o cliente. Não é? São vocês que põem a vossa vida em risco e qualquer consequência disso, que não só física, como estava aqui a Mónica a referir, num transporte, voa qualquer coisa. Se calhar não vos lesiona a vocês, mas vocês sabem muito bem que vão na estrada. Alguma coisa voa, podem causar um acidente. Há aqui tantos cenários que podem acontecer de algo tão... que não, eu não estou a dizer que não é, que é fácil e que não tem razão, atenção. O exemplo, há coisas que a gente não consegue assegurar. Plástico, é Claro. muito difícil que ele não voe. Por muito Sim. que a gente ata as redes,
O plástico é uma coisa que apanha um furinho, que seja o que for. Sim, sim, sim. E também pode causar um acidente. Não é que Claro. danifica a viatura, pode é tapar a A visibilidade. visibilidade. Mas a gente também não consegue evitar que esse plástico saia. Claro, claro que sim, mas aí vocês, da vossa parte, vocês têm que cumprir aquilo que é o procedimento. Primeiro, que é o procedimento de segurança, segundo, que são os procedimentos da empresa. Pronto. Tem que comunicar, comunica-se, depois da empresa tem que falar com o cliente. Pronto, isso para vocês é importante, é vocês passarem. É terem a consciência, é depois quando tomam estas decisões, não é? Do que é que isto implica para vocês, do que é que isto implica para a empresa. E, efetivamente, claro que isto é tudo muito lindo de falar, mas a empresa existe, tem trabalho, precisa continuar a ter trabalho e precisa de continuar a ter clientes, não é? Isto não é um jogo fácil, não é? Não é fácil para vocês, não é fácil para a gestão da empresa. Mas cada vez mais tem que se impor estas questões, porque, efetivamente, depois isto tem outro tipo de consequências. Eu vou mostrar aqui mais à frente. Porque isto às vezes depois lá está, como eu mostrei a notícia, estas coisas têm impacto para a empresa também, não é? As coisas, e hoje em dia então, isto para as coisas serem divulgadas nas notícias, não é preciso, nem é preciso chegar às notícias, entre os WhatsApps e vídeos que são colocados na internet, isto depois também tem outro tipo de impactos para a empresa, às vezes situações que ocorrem, portanto, às vezes aquilo que parecem coisas simples e às vezes nem pensamos muito nisso, podem realmente ter um impacto, é um impacto fixo para a pessoa, são lá está, como a Mónica estava a dizer, as seguradoras naquilo que elas puderem pôr de fora, são os primeiros. Não garantiu as condições de segurança, fez uma coisa que não devia, então não tenho nada a ver com isso. Portanto, aqui, diferenças então entre acidente, incidente e quase acidente, estão aí uns exemplos. Acidente é considerado quando há lesão do trabalhador, quando temos que fazer uma participação, por exemplo, para o seguro, quando ele tem que sofrer uma assistência, seja no hospital ou seja no hospital de seguro. Está aí, por exemplo, escorregou, fraturou uma perna, está aí na imagem. Um incidente, ou seja, é uma situação que ocorre também, mas em que não houve lesão para a pessoa. Aí dá um exemplo de um quadro que pegou fogo, mas não houve lesão. E depois o quase acidente é a tal situação em que poderia ter resultado num acidente em que não houve danos de espécie nenhuma, mas que podia ter como consequência danos para a pessoa ou danos materiais. Portanto, as diferenças acabam por ser estas. Todas elas, na verdade, deveriam ser registadas e tratadas. Todas elas, na verdade, deveriam ser identificadas. Então, o que é que nós pretendemos? É aumentar as identificações dos quase acidentes, aumentar as identificações das condições de insegurança para fazermos reduzir os acidentes e os incidentes. Okay? Pronto, aqui só para também ficar mais claro, tem outra imagem que representa isso mesmo, aquilo que é condição insegura e mostra aí uma carga que está a ser elevada, aquilo que será uma cinta que já apresenta desgaste, é uma condição insegura. Ou seja, nós sabemos que não está em condições e ainda assim estamos a fazer o levantamento da carga, já sabemos que isto poderá decorrer daqui a um acidente. Um ato inseguro é a pessoa saber que não se pode colocar debaixo da carga e coloca-se debaixo da carga, era o que eu estava a referir, é omitir-se ou desrespeitar-se aquilo que é o procedimento de segurança de forma consciente, não é? Quando a pessoa não sabe é uma coisa, mas para estarem conscientes estamos aqui hoje. Mas deliberadamente e em consciência acabar por incorrer naquilo que é o desrespeito por uma regra de segurança. O quase acidente, ou seja, como eu estava a explicar ainda agora, não ocorreu o acidente, mas poderia ter ocorrido, e o acidente é quando a situação se materializa. Pronto. Como eu estava, e ainda comecei a referir um bocadinho, esta questão dos... está a passar. Esta questão dos acidentes de trabalho, para além daquilo que pode ser o dano para a pessoa, e é isso que mostra, os acidentes de trabalho têm um custo, não é? Diversos custos. São aqueles custos diretos, se houver uma viatura que fica danificada, um contentor, um equipamento, seja ele qual for, ao custo da paragem da pessoa, se a pessoa tiver que parar, é o custo para gerir a situação, são tempos de paragem também para a empresa, e é isso que está aí refletido no ponto 3, é paralisação operacional, não é? Tudo isso são tempos de trabalho, são serviços que não são executados, há uma série de coisas que em cadeia podem acontecer
e acabar por ter impacto tanto para a empresa como para a pessoa, como para o cliente. Eventualmente, numa situação de um acidente de uma pessoa, são as baixas, não é? Podem ser curtas, prolongadas, depende daquilo que é a situação. E, portanto, isso tem impacto para a empresa. É menos um trabalhador que tem, é menos um trabalhador a fazer serviços, alguém que nós temos de arranjar para substituir e compensar aquela ausência. E, portanto, isso tudo também são custos. Custos têm reflexos para todos. Têm reflexos diretos para a empresa, têm reflexos indiretos para as pessoas, não é? Lá está, trabalhamos, a empresa tem que faturar, obviamente, tem que garantir condições, mas as empresas existem para ganhar dinheiro, obviamente, para vos poder pagar, para poder crescer. E depois o dano à imagem, como eu estava há bocadinho a dizer. Isto hoje em dia, com as redes sociais, com a televisão, muito rapidamente, algo que aconteça na estrada, e vocês estão sempre na estrada, estão sempre sujeitos, muito facilmente as situações circulam e a imagem passa, não é? Vocês trabalham com determinados clientes, há aqui um cliente principal, pareceu pelo menos, a Veolia é aqui o cliente principal, e eles então, pronto, primeiro, eles têm os próprios requisitos de segurança que são efetivamente grandes e bem, e tudo bem. É a imagem, não é? Vocês estão a representar o vosso cliente também, não é? Perante os clientes deles. Portanto, isto realmente pode afetar bastante. No caso de um acidente que possa ser grave, tudo isto tem um impacto e funciona em cadeia. Eles têm lá a compactadora. Sim. E o que é que acontece? Ela de vez em quando perde óleo. E aí eles metem cartão por cima. Muitas vezes eu não sei o que é que aquele cartão tem lá por baixo. E então um dia destes, eu me ia esbardalhando do lado todo. E a responsabilidade é de quem? Porque são eles é que metem lá o cartão. Eu não vejo o óleo por baixo do cartão. A responsabilidade é deles. Agora, a questão é passar a informação para eles. Ok. É que eles dizem que... Eles têm que garantir, vocês vão fazer as coisas, eles têm que garantir, não é? Tem que haver esta comunicação. Ou seja, eles contratam um serviço, mas vocês não aceitam um serviço de qualquer forma, não é? Tem que haver condições de segurança para o fazer. E eu vou dar o exemplo da Veolia, eles são os primeiros a impor regras de segurança, portanto, se vocês as têm que cumprir da parte deles, se é uma parte que é feita por eles, eles têm que a cumprir também. O que é importante? Identificar, passar esta informação. Não é? Haver esta comunicação com o cliente. O centro comercial culpa a Veolia, que diz que tem que arranjar a peça. A peça não vem, mas no entanto, que quem lá mete o cartão não sou eu. Claro, claro. Portanto, é isso que eu já batalhei no centro comercial. Pelo menos metam qualquer coisa de segurança para a gente não passar por ali. Pronto. Já comunicou essa situação? À empresa? A empresa, quando eu digo empresa, estou a falar aqui. Não, só falei com o centro comercial por acaso. Que é para alertar, porque até eu estou em perigo, mas como outras pessoas, pronto. Estou lá em perigo. Importante passar esta informação para o cliente. Eu, por acaso, esta situação não tinha conhecimento, mas este tipo de situações devem ser passadas para nós. Pronto. É assim, é as fotografiazinhas por escrito, escreve-se a situação e passa-se. Porque isto é só um exemplo, acredito que haja muito mais. Acredito. E é fácil, porque estamos a trabalhar com sistemas hidráulicos, é fácil esta questão acontecer. Mas é, como já disseste várias vezes, realmente a comunicação é extremamente importante. Sim. Até porque, lá está. E é importante isso, não é? Até do lado do cliente perceberem que, para além de vocês estarem a salvaguardar-vos da situação, tentarem resolvê-la, eles também têm que perceber que do vosso lado, que não são só eles que impõem as regras, vocês também têm regras. E estão lá para as cumprir. Se calhar às vezes não são convenientes, mas isso é outra questão. Mas estão lá para as cumprir. Portanto, é importante realmente identificarem estas questões, como estava aqui a Mónica basicamente a reforçar. Dando seguimento àquilo que estivemos a falar já, eu agora vou entrar aqui no ponto número 2 daquilo que são os conteúdos programáticos, que é, e vamos falar sobre os riscos versus a prevenção de riscos. Nos slides anteriores já estivemos a ver a definição então do que é o perigo e do que é o risco. E um dos requisitos legais, e isto faz parte, é uma obrigatoriedade, é as empresas
são obrigadas a fazer a avaliação, a chamada avaliação de riscos, que basicamente é olhar para as atividades que são desenvolvidas e identificar todos os perigos e riscos associados às diversas atividades que são desenvolvidas. Portanto, isto é requisito legal. Pronto. Para que é que isto serve? Precisamente para avaliar, primeiro, espelhar num documento, porque isto depois tem que ser formalizado, tem que haver um documento, que é a chamada avaliação de riscos, que identifica tudo o que são as atividades. Para cada atividade faz a sua avaliação, ou seja, os perigos associados e riscos, e depois faz a ponderação. Existe uma escala, existe um procedimento, eu entretanto já vou passar isso, que com base na probabilidade de risco e da ocorrência classifica o risco em diferentes categorias. Aquilo que forem os riscos classificados como sendo mais críticos são aqueles em que devemos ter mais intervenção e definir medidas adicionais para tentarmos minimizar a ocorrência desse tipo de situações. Portanto, riscos profissionais versus prevenção de riscos, são as ações preventivas, atitudes que fazem a diferença. Portanto, obrigatório, como eu estava a dizer, identificar os perigos e avaliar os riscos. Aí aparece-vos essa imagem que fala aí, o low, o médio e o elevado. Pronto, basicamente é o baixo, o médio e o elevado. Normalmente são as categorias que aparecem para os nossos riscos. Por aqui nós conseguimos minimamente prever aquilo que poderão ser as situações mais críticas e agir sobre elas. Portanto, as diferentes etapas para uma avaliação de riscos: identificar os perigos, como eu estava a referir, determinar quem é que pode ser afetado e de que forma, avaliar os riscos e decidir sobre as precauções a tomar, ou seja, as medidas preventivas, registar os resultados, que é a chamada avaliação de riscos, e rever a avaliação e atualizar se necessário. Por exemplo, eu posso identificar numa avaliação de riscos que a recolha de um determinado resíduo numa determinada situação pode ter uma avaliação de médio. De hoje para amanhã acontece um acidente. A ideia é pegar, portanto isto não é algo estático, não é? A ideia é, atenção, eu tenho isto como médio, mas se calhar considerando a situação, vou ter que introduzir aqui mais ações para evitar novas ocorrências futuras e, portanto, vou reavaliar o risco. E o que é médio pode passar para elevado. Também pode acontecer ao contrário, o que é elevado pode passar para médio, porque, entretanto, introduziram mais ações. Portanto, a ideia deste tipo de avaliações, na verdade, é elas serem revistas e irem acompanhando aquilo que são os procedimentos e aquilo que é a realidade diária e daquilo que vai acontecendo, com base em melhorias ou com base em situações de acidentes ou incidentes que possam ter ocorrido. Daí a importância de comunicar as situações. Há coisas que podem não estar identificadas e é normal. Porque diariamente vocês deparam-se com realidades diferentes. E a partir da avaliação de riscos já reflete aquilo que é o principal, mas depois estas variantes, e porque vocês vão sempre para locais diferentes, clientes diferentes e com condições diferentes, é importante esta comunicação que estávamos a falar há bocado, e volto a batalhar no mesmo, precisamente para refletir aqui e para obrigar a pensar sobre melhorias que eventualmente possam não estar pensadas ou não estarem identificadas e fazê-lo. Depois de avaliar os riscos, estabelecer as prioridades preventivas, que era o que eu estava a referir, nós vamos definir uma prioridade de intervenção em função daquilo que é a gravidade com que foi avaliado o risco. Medidas de prevenção, combater os riscos na origem, ou seja, estas medidas, a ideia é essa, eliminar quando possível, embora às vezes seja difícil, aplicar medidas de proteção coletivas, aplicar medidas de proteção individuais, e aqui estamos a falar dos equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. Também vamos falar sobre isso. Equipamentos de proteção coletiva pode ser, por exemplo, um cone, não é? Um cone que vocês põem para balizar a vossa área de trabalho, é um equipamento de proteção coletiva. Okay? Portanto, são as ações que vocês vão tomar para minimizar a possibilidade de ocorrência de um acidente e minimizar o impacto daquele determinado risco. Isto, eu coloquei aqui a avaliação de riscos que a empresa tem. Ela está dividida desta forma. Como vocês podem ver, estão aí diferentes escalas de cor. O verde é o menos grave e, naturalmente, o vermelho é o mais grave. Pronto. Portanto, o nível de risco de cada atividade que vocês desenvolvem é obtido através do resultado entre a probabilidade daquela determinada situação ocorrer e a severidade
Porque vocês podem ter situações em que realmente até pode ocorrer com frequência, no entanto a severidade que vem daquilo, ou seja, a consequência até não ser elevada. Portanto, ele faz a conjugação, multiplica estes dois fatores com base numa determinada escala e critério, está aí para o nível de severidade, é avaliado do ponto de vista da pessoa e do ponto de vista material, se há danos pessoais ou se não há, os diferentes tipos de danos que possam haver e os diferentes tipos de probabilidade que podem haver. Consoante isso, obtém-se um determinado valor e com base nessa escala ele é avaliado como baixo, médio, significativo ou alto. Está aqui aquilo que são os níveis de intervenção. Naquela tabela estavam as cores, portanto aqui o que é que nós temos? Verde é o desejável e, portanto, em termos de significado, à partida não necessitará de nenhuma intervenção significativa, apenas se alguma situação justificar. Este verde mais intermédio, melhorar se possível. O amarelo é a situação também a melhorar. E já aqui a pedir alguns programas de intervenção, os mais críticos é aquilo que é o nível de controle 1 e 2. Ou seja, onde realmente se tem que fazer incidir aquilo que são as medidas de ação de prevenção. O vermelho porque considera uma situação crítica, o laranja não é crítico, mas caminha para aí, embora, pronto, ainda assim não é tão gravoso. Portanto, avaliação de riscos, vou incidir mais sobre isto, depois entretanto ainda vou falar sobre outras questões, mas essencialmente atividades e contexto da avaliação de riscos, condução de viaturas, que é aquele vosso trabalho, quase todos que aqui estão diariamente, carga, descarga de resíduos, a triagem manual de resíduos, que também já percebi que vocês fazem, e movimentação dos resíduos com recurso à giratória. Portanto, essencialmente vamos focar nisto, embora eu depois, entretanto, vou tocando aqui noutros aspectos. Equipamentos, eu pus aqui algumas fotos, pode-nos destacar tudo, mas pronto, essencialmente destacando poliban, multiban, carga geral, banheiras giratória. E antes de eu, entretanto, passar, eu queria fazer aqui uma dinâmica muito breve convosco, que é chamada, e isto vai ser o ponto de entrada para aqui para a nossa avaliação de riscos, que é chamada a dinâmica da carga mal amarrada. Eu não sei se vocês minimamente se conseguem dividir mais ou menos em 3 grupos, como vocês entendem. Quando digo grupos é vocês aproximarem-se mais uns dos outros e tentarem estarem aqui divididos em 3. Portanto, eu não sei como é que vocês, não sei se esta parte mais central e a parte de cima, eventualmente, mas façam como vocês agora acharem melhor. E eu vou atribuir a cada... Isto é uma coisa para ser rápida, só responderem aqui a 2 questões e depois falarem entre vocês e depois alguém aqui dar a representar o grupo para devolver aquilo que serão as respostas. Portanto, eu não sei como é que querem fazer, a ideia é um grupo ficar com a situação da carga com poliban, outro multiban e outro carga geral. O acondicionamento da carga, portanto, o erro mais comum é o mau acondicionamento da carga por parte do cliente. Acontece muitas vezes. E o pior cenário, portanto, é o derrame durante a viagem. Pronto, ok. Já aconteceu alguma em andamento? Já teve essa experiência de alguma carga se ter soltado? Ou alguma coisa não ter? Por mau acondicionamento. Pronto. Consequências. Pronto. Consequências disso em termos daquilo que são consequências desse risco de soltar a carga. Pode falar. Poluição ambiental, ela se cair na estrada, polui o ambiente. Muito bem, sim senhora. Tá? Seguinte, quem quer... O Arthur tem que ter presença. Eu acho que, em regra geral, fazer-se tudo no mesmo grupo. Acho que temos que ter atenção ao condicionamento e da carga, e o pior cenário depois é os derrames e as quedas em andamento. Mas acho que no básico é mesmo e depois as situações, adaptarmos a condição ao tipo de carga que levamos, mas isso depois acho que depende de cada um. Por isso é muito relativo. Ok. Então nós aqui temos motoristas de poliban e de multiban e aqui atrás temos o Vítor. Ok? Então... então,
de Polyben é realmente a má colocação da rede, onde depois existe o derrame e a fuga da matéria-prima para Sim. onde calhar. E Multiben, pensámos na acomodação do contentor mais pesado em cima do mais leve, em que provoca a instabilidade do conjunto e da viatura. É isso. Pá, eu não quero também ser muito repetitivo. O erro é acondicionamento da carga. A gente temos que pôr muito bem a rede em cima dos contentores abertos, senão depois há fuga de. Pode haver a fuga da Pá, carga. pronto, depois pode ser material. Pronto. Já aconteceu também, a gente Sim, arrebenta um cordel ou um elástico, assalta e salta material. sim. Isso depois é o erro em andamento, é que também é devido às condições atmosféricas, né? Também, se tiver muito vento, Sim, porque isso também faz diferença, não é? basicamente sim. O que é importante? Claro que já falamos sobre a questão dos procedimentos portanto, aqui não é diferente. O que é que eu só quero aqui introduzir é, às vezes, vocês, que é algo que também é necessário, não é? E falou agora das condições meteorológicas e atmosféricas, e com toda a razão, porque isso também faz variar aquilo que poderá ser a consequência, não é? Há aqui fatores externos, por vezes, e que é importante vocês, no momento em que fazem o vosso trabalho, as cargas, descargas, o que for, os acondicionamentos, avaliarem também os fatores externos, não é? Porque isto há um procedimento, vocês sabem o que é que têm que cumprir. Agora, há coisas externas que realmente depois podem fazer a variar e vocês terem necessidade de adaptar, não é? Pronto, o que é importante? Vocês, quando vão fazer a carga, haver um bocadinho aquilo reconhecimento do que pode aqui influenciar e mudar a situação. Mas sim, acaba por ser isto que vocês mencionaram. Aqui, em termos de impacto e de consequência, pode ser para outras pessoas, não é? Para outros condutores, se for alguma carga que acabe por soltar na estrada, pode ser para o cliente, e portanto aqui realmente é ter a noção do impacto daquilo que possa causar. Portanto, acho que nesse aspecto acabaram por identificar aquilo que era mais importante. Portanto, passando aqui, e agora eu vou acabar por juntar um bocadinho àquilo que é a condução e depois à parte de carga e descarga, e fazendo aqui a identificação daquilo que são os perigos. Eu tentei ao máximo de colocar aqui tudo. Condução de viaturas, carga e descarga de resíduos. Perigos é o excesso de velocidade, não é? E estamos a falar aqui na condução, na estrada. Isto é para qualquer condutor, para vocês que são condutores profissionais também. Respeitar os limites da velocidade que são permitidos. Portanto, é um perigo no caso de vocês os excederem, sobretudo quando transportam carga. O perigo no caso de respeito das regras de condução, e aqui refiro-me a manobras perigosas durante o período de condução. Vocês acabam por estar naturalmente expostos a ruído e vibrações durante a condução, aqui não há muito a dizer. Aí entra aquilo que são a organização dos tempos de trabalho. Vós aqui também será matéria para a tarde. Acabam por também ter que controlar aquilo que são os tempos de condução e, portanto, aqui a exposição, quanto muito, é limitada por essa organização do tempo. Isto, não sei se já houve acidentes ou se isto acontece muito, mas pronto, isto acaba por ser uma situação que é o subir e descer da cabine sem utilizar os degraus, não é? Às vezes, vocês têm aquela tendência de saltar. Há acidentes que podem decorrer disto, não é? Os degraus estão lá para alguma coisa, portanto, por vezes para acelerar, para andar mais rápido, pode haver tendência a fazer isso, portanto, mas isto é um perigo, como poderão calcular. Pronto, mas acontece, não é? Ou se calhar já aconteceu. Pronto, portanto, está aqui, é um perigo, não é? Vocês podem cair, podem tropeçar, podem bater, pronto. É um dos perigos que está identificado. Subir e descer para atrelar o reboque. Subida e descida do contentor, e aqui refiro-me às escadas. Pronto, eu não sei, muitas das vezes as escadas para subida ao contentor danificadas ou eventualmente até sujidade no calçado, na própria escada. Portanto, esta verificação é importante também vocês fazerem, não é? Porque podem decorrer também aí acidentes. Outros perigos associados na circulação em torno da viatura. Pronto, isto são as tais situações que variam de cliente para cliente e de sítio para sítio onde vocês fazem as vossas recolhas. Pode haver caminhos ou áreas obstruídas, circulação de outros veículos, que existe muitas das vezes. Vocês podem estar a fazer uma recolha em sítios mais públicos,
E pronto, e tudo isso acabam por ser fatores que entram aqui como perigos associados e é a tal identificação. E aqui sim entra a necessidade de vocês identificarem quando chegam a um local, olharem em torno, rapidamente perceberem aquilo que podem ser os riscos acrescidos, não é? Uma coisa é o vosso trabalho, outra coisa é a parte externa. E que pode aqui mudar a situação e agravar, e por isso é que é importante vocês perceberem e conseguirem identificar claramente aquilo que são perigos e riscos, porque vocês podem ter que fazer adaptações diariamente, dependendo das situações onde vão fazer o trabalho. Subir ao contentor para a colocação da rede Luna, pronto, já tivemos este debate hoje. Realizar trabalhos de carga-descarga atrás da viatura, muita atenção, e chamo aqui a atenção para o caso do estacionamento, a necessidade de fazer carga-descarga em plano inclinado, sobretudo. Eu não sei se é uma realidade que acontece muitas vezes ou não, o próprio estacionamento em plano inclinado. Depois as regulações manuais na viatura contentor, ou seja, aquilo que implica vocês terem que manusear de alguma forma para poderem fazer a carga. Subida das patolas de reboque, pronto, isto são tudo perigos. No caso de alguma coisa não funcionar ou não decorrer dentro daquilo que é o procedimento, podem decorrer daí alguns acidentes, e vamos ver os riscos a seguir que estão associados. Necessidade de acesso a diferentes locais para carga, descarga, troca de contentores, operações de recolha, colocação do contentor e contacto com os resíduos transportados. E aqui refiro-me mais especificamente a produtos químicos, que vocês também fazem esse tipo de recolhas. Pronto, isto são tudo perigos que vocês têm associados, que podem advir daí. Que tipos de riscos é que nós estamos a falar? O ruído e vibrações, que também já estava identificado na parte dos perigos. Risco de queda a nível diferente, ou seja, dou o exemplo das escadas, não é? Vocês subirem e descer podem incorrer em quedas, subidas aos contentores, queda, também já falamos sobre isso. E ali está repetido, mas a ideia era ser risco de queda ao mesmo nível, ou seja, tropeçarem em alguma coisa. E olhe, por exemplo, no caso em que vocês vão fazer uma recolha e são áreas um bocadinho mais difíceis ou que tenham que circular em zonas que realmente estão mais impedidas. Escorregar, tropeçar, e aqui podem ser derivadas situações. O atropelamento, ok? Muita atenção, sobretudo no cliente. Com certeza terão sítios em que vão fazer recolhas, em que há circulação também de pessoas. E, portanto, isto é algo que vocês têm que ter bastante em atenção, na circulação da viatura também. O contentor Sim. está elevado e as pessoas vão lá passar por baixo dele. Pronto. Na parte, eu para já estou a identifiquei os perigos e os riscos, a seguir vamos às medidas de prevenção. Claro que sim, por isso é que é importante, e é isso que vai aparecer a seguir, é balizarem aquilo que é a área de trabalho também. Pronto. Identificar. Agora, não há nada, vocês têm que fazer a vossa parte naquilo que é o procedimento. Vocês vão identificar aquilo que é a vossa área de trabalho, a área que convém estar delimitada. Obviamente, antes de começarem as operações, têm que se certificar de que não está ninguém. Pronto, é o que vocês... Se identificam que alguma coisa não está, têm que interromper a operação. Pronto, eu não estou a dizer que... Elas aparecem do nada, como vão inscrever-se, em vez de passarem pela parte de frente do caminhão, não decidem passar pela parte de trás do caminhão. Sim. E eu peço, mas há sempre pessoas que Sim. não querem nem saber. Pronto, por isso é que tem que partir de vocês essa atenção, porque infelizmente não se controla, do outro lado não se consegue controlar tudo, porque vocês não são num local fixo, não é? Portanto, sim. Mas acontece, claro que sim. E muitas vezes a gente não consegue. O exemplo, especialmente o vasta gama, porque eu tenho que estar a olhar para o teto, senão o contentor vai bater lá em cima. Eu não posso estar a olhar só para as pessoas. Claro. E são coisas que eu não consigo controlar. Sim. Porque tenho dificuldade, porque se eu estou a olhar para cima, não consigo estar a olhar para trás. Pronto. Mas assegura-se antes de que fez essa identificação. Baliza a área de trabalho. Vá. A área de trabalho que se possa dizer. Pronto. É importante é garantir isso, não é? E partindo daí, o risco de atropelamento, o risco de esmagamento, não é? Também aqui associado.
Ficaram aqui também identificados os riscos musculoesqueléticos. Isto tem muito a ver com aqueles jeitos que às vezes possam, na movimentação. Movimentação de carga, se calhar manual, aqui está um bocadinho mais excluído, se calhar eventualmente na carga geral, mas acabam por ser riscos a que estão sujeitos também. Mecânicos, os cortes e os golpes, e entram aqui depois os equipamentos de proteção individual também. O risco de queda da carga, que também já falamos, riscos químicos e biológicos, isto mais no transporte daquilo que forem resíduos perigosos, e o incêndio, que acaba por estar sempre aqui também associado. Eu, por acaso, ia transportar um contentor, que a Mónica falou um bocadinho, e eu penso que transportei aquele contentor com incêndio lá dentro até chegar ao destino onde eu ia. É sério. E depois cheguei lá, o rapaz disse: olha, está a deitar fumo, qual fumo? Quando ele abriu o contentor, aquilo estava a pegar fogo lá dentro, porque um contentor, como é fechado, Pois. aquilo quando a gente levanta, por exemplo, não se vê nada. Depois é que ele veio com a mangueira e começou a ler, mas nunca tinha percebido aquilo, porque a gente dentro da cabine não vê fumo, porque aí fiquei um bocado assustado, porque nunca tinha visto aquilo. Depois liguei à Mónica, a Mónica explicou que aquilo tem às vezes muitos químicos, não sei o quê, e nunca tinha acontecido aquilo, mas é um risco. Pronto, daí ele estar aqui. Eu quase já fiz a pergunta, toda. Pronto, eu já tinha perguntado há um tempo, porque se as lamas, as telas da Solvena não são matérias perigosas, disseram que não na altura. Só que mais para a frente aconteceu essa situação com o Filó. E eles já me disseram que se aquilo não tiver água, que um dos problemas é que aquilo leva muita água. Pois. E a razão de levar água é mesmo por causa disso, para não provocar o tal incêndio. Eu confesso que as lamas da Solvena são um problema Pois, exato, na minha acredito. vida há mais de 20 anos, não é de hoje. E já agora, para terem a noção, o que é que estamos a falar? Portanto, são chamadas as terras de branqueamento. O que é que acontece? Isto, portanto, é um material por onde passa o nosso azeite, reparem bem, é por onde passa o nosso azeite, para ele ficar clarificado. Porque se o azeite não passasse nestas terras de branqueamento, não era transparente como nós o vimos, mas sim tinha sólidos suspensos. O que acontece é que aquilo são diatomáceas, são terras de diatomáceas que estão impregnadas de azeite. Agora digam-me, o que é que o azeite antigamente era utilizado para quê? Era na igreja. Era para quê? Era como... Ai, agora está-me a faltar o termo. Não é inflamável, é comburente, não é? Pronto, e o que acontece é que com a fricção do transporte, e para vocês terem noção, eu já conheço mesmo há mais de 20 anos este resíduo, e tinha acontecido uma vez, que foi com o Ricardo, motorista, Sim. que ele levava, estas lamas eram transportadas num contentor aberto de 20 metros cúbicos com uma rede. Certo? E ele vinha trazê-las para a chamusca e, portanto, a fricção da rede nas lamas incendiou. E ele teve que parar no meio da autoestrada e pôr o contentor no chão e ardeu ali. No caso do Filó, porque hoje em dia eles utilizam contentores fechados, precisamente por causa disto, de 8 metros cúbicos, são contentores mais pequenos e fechados, para não haver esta fricção também com a rede. Sim. Mas naquele dia, naquele caso específico, e eu tenho ideia que não estava muito calor naquele dia. Pois não? Ele incendiou. Houve ali alguma coisa que causou. Só que este material não sei porquê, não é considerado perigoso e está a ir para a compostagem até. Portanto, é efetivamente um material muito complicado. Eu peço quase todos os dias para, por favor, deixarem transportar aquilo desta forma, mas infelizmente não tenho mesmo conseguido dar a volta a esta situação. Pronto. Portanto, é ter cuidado e verem realmente, pronto, foi uma situação, estarem atentos, sim. Sim, e era isso que eu ia dizer. Isto, infelizmente não conseguem controlar às vezes este género de situações. Aqui o importante é vocês terem essa consciência, não é? E estarem atentos. Não é o desejável, não é o que se espera que aconteça, mas não se consegue eliminar aqui essa possibilidade. Agora estávamos a falar de um caso específico, mas o que é importante vocês aqui garantirem? E aqui até nem está classificado como perigoso, mas garantirem que têm os equipamentos no carro, garantirem que sabem atuar. E a atenção, que é o que se consegue fazer. Agora, é um perigo, é um risco a que estão sujeitos? Pronto. Se calhar não vai acontecer todos os dias e é o que deseja, mas não deixa de estar aqui identificado e vocês têm de ter isso em atenção. Portanto, associados a estas atividades,
procedimentos e assim de uma forma genérica. Estávamos a falar da velocidade, respeitar limites, respeitar aquilo que sejam as regras de condução, a condução segura, não é? Antes de descer da cabine, isto quando chegam ao local, avaliar as áreas circundantes, como eu estava a referir há bocadinho, e identificar eventuais pontos adicionais de perigo. Acionar sempre o travão de parque antes de sair da viatura, utilizar os degraus existentes para descer, não saltar. Antes de iniciar os trabalhos de carga e descarga, fazer uma avaliação rápida do local e identificar eventuais pontos de perigo. É aquilo que nós chamamos de avaliação de risco do último minuto. Se houver alguma situação, vocês já têm a vossa experiência também diária, portanto facilmente há coisas que vocês já conseguem identificar, até pela repetição. Sinalizar e delimitar as áreas de trabalho com recurso aos cones ou outra coisa que tenho, mas referi aqui os cones. O que interessa aqui é balizarem a área de trabalho. Colocar os calços e utilizar os equipamentos de proteção individual. Calçado de segurança, o colete refletor, isto é o básico. Capacete, eventualmente, dependendo daquilo que vão fazer. As luvas de proteção mecânica, com certeza utilizarão, e os óculos, dependendo dos locais onde também circulam. Muita atenção ao seguinte, independentemente do que eu aqui estou a colocar, depois cada cliente também tem os seus requisitos, não é? Eu estou a falar dos requisitos que são genéricos para dar resposta àquilo que são aos riscos identificados para aquilo que fazem, mas não significa que o cliente depois não tenha requisitos específicos. E essa é outra atenção que vocês têm que ter. Se o cliente impõe que o limite de velocidade é 10, vocês já podem andar a 10, não é suposto andarem a mais. Não é? Se o cliente tem outras regras de circulação ou de utilização dos equipamentos de proteção individual, se calhar até não faz parte daquilo de um requisito interno, mas se o cliente exige, vocês têm que os ter. Importante terem esses equipamentos na viatura, se calhar não utilizam habitualmente para a realização de um determinado trabalho, alguma tarefa, mas se o cliente exige, vocês também têm que ter isso em atenção. Até porque o cliente também faz a avaliação de riscos deles e eles também sabem o que é que pode acontecer decorrente da atividade que têm nas instalações deles e, portanto, vocês também aqui deverão respeitar. Mas o que eu estou a dizer aqui é, vocês sabem aqueles... Lá está, eu estou a referir aquilo que são os equipamentos que vocês deverão utilizar para proteger dos riscos que estão identificados para a vossa atividade. Se o cliente ainda tiver aqui um adicional, terão que cumprir também. Aqueles que não têm nada ou que não exigem nada, vocês têm a garantia da vossa parte, vocês cumprem aquilo que a empresa vos exige consoante a avaliação que fez. Pronto. E vou-lhe dar aqui um exemplo prático, que aqui na BCM de Mafra é um sítio muito reduzido. Por exemplo, no meu caso, que ainda não tenho comando, eu troco o contentor. Para trocar o contentor eu tenho que subir em cima do carro e ficar assim um bocado abaixado, que é para poder mexer nos manípulos para trocar o contentor, porque deste lado aqui não consigo nem abrir a porta para sair do caminhão. Tenho que sair, dar a volta, subir em cima do carro para trocar o contentor, que é muito difícil. Mas também eu penso que eu tenho que dar responsabilidade nisso, porque também é um risco, não devia fazer, mas pronto, tenho que fazer. Pronto, agora vai pensar 2 vezes. Pois? A ideia é essa. Sim. Claro que vocês diariamente se deparam com situações difíceis, não é? E não as controlam. Mas lá está, o que interessa é vocês pensarem sobre isso. Voltamos ao mesmo. A consciencialização do que pode decorrer disso, não é? E a tomada de decisão na altura em que têm que fazer o trabalho, daquilo que é aceitável e o que não é. Está bem? Continuando aqui com as medidas de prevenção, expressamente proibido subir ao contentor, já tínhamos falado sobre isto, comunicar com o cliente se necessário. Antes de iniciar as manobras, verificar que não se encontram pessoas espiões nas áreas de movimentação. Pronto, isto já assumindo que balizaram ainda assim as áreas de movimentação, ainda assim, antes de iniciarem a tarefa, certificarem-se disso. Claro que se tiverem uma pessoa, interromperem a operação, não é? Pronto, não deveria acontecer, mas pode acontecer. Garantir a segurança do motorista durante o processo de carga e descarga do contentor de resíduos, é tal questão. Vocês vão fazer o trabalho, vocês próprios, como estava a referir, podem não ter as condições de segurança para executar o trabalho. Pronto, têm que fazer esta avaliação. Cabe muito a vocês terem consciência e fazerem estas avaliações no local, ok? Respeitar os limites de velocidade, sinaléticas de segurança e circulação dentro das instalações do cliente, já tinha referido. Antes de subir ao contentor, verificar se os degraus se encontram limpos e com ausência de óleos, gorduras, que é o que acontece muitas das vezes. Verificar regularmente o adequado funcionamento dos automatismos da viatura, sistemas de acionamento de segurança, manobra, regulação, o que for. Pronto, é aquela verificação diária, na verdade, que vocês devem fazer da viatura
até, e o desejável é que seja antes sequer de iniciarem a condução. Sistemas automáticos ou mecanizados para colocar e retirar as lonas laterais e do teto. Isto depois depende um bocadinho daquilo que é a viatura ou do contentor que estão a utilizar. Mais procedimentos: realizar as manobras de colocar e retirar as lonas do reboque a partir do solo. Também já falamos sobre isto. Proceder ao adequado travamento e amarração da carga, também já referido. Informação e formação dos motoristas, e é por isso que aqui estamos hoje. Também como medida preventiva, avaliação em matéria de saúde. Com certeza todos fizeram os vossos exames de admissão e farão os exames ocasionais consoante o que é aplicável. As monitorizações, eventualmente exposição a agentes químicos e físicos, ruído, vibrações, iluminação, poeiras, depois isto é adaptado dependendo do tipo de trabalho. Definição de procedimentos de segurança devidamente formalizados. Isto vocês também acabam por já ter procedimentos que estão instituídos, já falamos deles hoje. Planos de manutenção, seja viaturas, sistemas de carga. Inspeção diária pré-operacional, que era o que estávamos a falar e ainda vamos a ver também um bocadinho mais à frente. Verificações anuais de segurança, utilização do cinto de segurança. Pronto, isto são aquelas medidas preventivas principais a terem em consideração quando fazem trabalhos a condução e a parte de carga e descarga. Pronto. Passando aqui aos equipamentos de proteção individual, já falei neles naquilo que são as ações de prevenção. O equipamento de proteção individual é destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde do trabalhador, são de utilização obrigatória, isto não é facultativo. Se é obrigatório, têm que os utilizar, protegem-vos de alguns riscos. Com certeza vocês vão ter recebido os vossos equipamentos de proteção individual, se forem que até tenham assinado um registro em que receberam, é um equipamento, pronto. Eu costumo dar o exemplo da não utilização. Há quem facilite nisto que é a utilização do equipamento de proteção individual, e estávamos ainda há bocado a falar dos acidentes de trabalho e dos seguros, e como eu tinha já começado a referir, até num acidente, se chegar à conclusão que a pessoa deveria estar a usar um equipamento de proteção individual, deveria proteger até para a situação que ocorreu, a seguradora pode dizer assim, então a pessoa não estava a utilizar, não estava a cumprir aquilo que é o procedimento ou a regra de segurança, nós não cobrimos. Quem é que é afetado com isto são vocês. Ok? Portanto, tenham isso também em consciência. O equipamento de proteção individual, para além de vos proteger para uma determinada situação de risco, a não utilização pode ser só prejudicial, é só para vocês. Portanto, regra, têm que os utilizar. Está bem? Para além de os utilizar, têm que os manter em bom estado de conservação. Havendo necessidade de troca, têm que comunicar isso, portanto tenham isso também em atenção e, portanto, como eu estava a dizer, usados corretamente evitam acidentes, lesões, afastamentos e eventualmente a morte. Pronto. Aquilo que são os equipamentos de proteção individual aplicáveis, condução de viaturas, mais carga e descarga, e estou aqui a generalizar, não é? Já estou a considerar todo tipo de atividades que possam fazer. Calçado de proteção, o colete de alta visibilidade, capacete, dependendo depois do tipo de trabalho que vão fazer, as luvas normalmente ao corrente e o cinto de segurança, obviamente, quando circulam com a viatura. Pronto, não vou falar da triagem manual de resíduos, porque então não temos aqui ninguém que tivesse, nem a parte da movimentação de carga, mas também acabam por ser, basicamente, os equipamentos de proteção, que são muito comuns. Claro que vocês, é o que eu digo, eu coloquei aqueles que são os que estão identificados para vocês, considerando as vossas atividades, não significa que vocês não precisem de utilizar outros, dependendo do cliente ou das instalações a que acedem. Os sapatos, o seguro considera que não é um calçado de segurança. Para ser um calçado de segurança com proteção, para o nosso tipo de serviço tem que ser bota. Porque só ser calçado de segurança, eles não consideram que seja calçado de segurança. Tudo depende da avaliação de riscos. A avaliação de riscos, quando é feita, já determina que tipo de calçado é que vocês devem ter. Porque o calçado pode ter várias características. E os calçados têm níveis de classificação. Pronto, no nosso caso, eles querem que se use SP3, que é a proteção de biqueira e perfuração, Exatamente. e bota. Não pode ser sapato. E bota, sim. Normalmente para o vosso tipo de trabalho, sim. É bota. Pronto, é isso que às vezes o pessoal... mas pode ser sapato. Não pode ser sapato. O sapato, se houver um problema na nossa atividade com sapato,
a seguradora não cobre o risco. Pronto, mas tem a ver com a avaliação que é feita e se a avaliação realmente determinar, e normalmente neste tipo de trabalhos é o que acontece, tem que respeitar. Segurança, mas o sapato não é segurança para o nosso tipo de atividade. Olha, e já agora falando nisso, vou deixar aqui uma nota que não sei se é o caso, atenção, já agora fica o alerta, porque eu vejo isso em muitas empresas, ou seja, a empresa atribui um determinado calçado, entrega o calçado ao colaborador por alguma razão, e isto acontece aqui em muitos sítios. A minha experiência já vai dizendo isso, que as pessoas por si próprias comprarem um calçado, olha, não gostam daquele, preferem, compram outro, tenham muita atenção a esse género. Eu não sei se acontece aqui, mas tenham também muita atenção a esse género de situações. Porque vocês, se forem a título individual comprar calçado que preferem, podem não estar a respeitar os tais requisitos que são determinados na avaliação de riscos. E voltamos à questão na eventualidade de um acidente, o que é que isto pode significar e as consequências que podem vir daí. Portanto, tenham isso também em atenção. Pronto, porque vê-se muito, as pessoas às vezes por iniciativa própria, por alguma razão, trocam o calçado, já não é aquilo que querem, qualquer coisa volto a dizer, comuniquem, reportem. Ou se vão alterar alguma coisa, comuniquem. Os maiores lesados são vocês. Está bem? E a S3? É a proteção que ele O que interessa é o que eu digo. Na empresa, por alguma razão, querem trocar, eu estou a falar do calçado, podia estar a falar de outra coisa qualquer, mas é aquele que eu vou vendo que as pessoas acabam muitas das vezes por alterar, por iniciativa própria. Tenham isso em consideração. Querem alterar, querem trocar, alguma coisa não se adapta, voltamos à mesma frase. Comuniquem, reportem, ok? Não façam estas alterações sem terem total consciência do que é que isto implica. Porque por alguma coisa estas avaliações são feitas. Isto dá trabalho, pode ser uma grande chatice às vezes, mas há uma base, não é? Há uma razão de ser para termos este trabalho todo, de avaliarmos, de identificarmos, porque isto dá trabalho, não é? Alguém tem que identificar todas estas questões. E por alguma razão se determinou uma determinada medida de prevenção, não foi por acaso. Pronto, portanto, fica aqui o alerta, que é o que eu digo, não sei se é uma realidade ou não, mas fica a propósito disto dos equipamentos essa informação também, está bem? Pronto, vamos então deixar aqui a parte dos perigos e dos riscos. Eu agora vou falar aqui um bocadinho sobre os comportamentos, ou seja, boas práticas na condução de veículos de transporte. Eu vou passar aqui, vamos ver se isto vai... eu não tenho internet, pois. Um pormenor importante. É isso que eu vou fazer.
Pronto, a ideia do vídeo basicamente foi abordar aqui uma série de questões, algumas que já tínhamos falado, outras que até vamos ver agora nos slides seguintes, que têm a ver com aquilo que são os comportamentos, a condução preventiva. Pronto, como podem ver, abordou aqui, fez uma abordagem a uma série de situações, desde a questão da carga, os tempos de condução, o planeamento, o cumprimento das regras na estrada. Pronto, e portanto é um bocadinho para fazer de alguma forma engraçada refletir sobre estas questões. Portanto, condução preventiva, portanto, aquilo que também vimos no vídeo, antecipação e organização, o planeamento, o respeito pelas regras de trânsito e manutenção do veículo, regras de trânsito, cumprimento da velocidade, do uso do cinto de segurança, a não utilização do telemóvel ou qualquer dispositivo durante a condução. Portanto, acabam por ser comportamentos, como diz aí, essenciais, que incluem descansar. Aqui está a cada 2 horas, mas na verdade vocês aqui têm que respeitar aquilo que são os tempos de condução e também olhando àquilo que depois são os registros que vocês têm e pronto, todo o controle que têm que fazer, tacógrafos e tudo mais, mas isso é uma temática para a parte da tarde. Manter as distâncias de segurança, evitar distrações, telemóvel, reforço, uso do cinto de segurança, o ajustar aquilo que são retrovisores ou outras coisas na viatura à vossa necessidade e adaptar a velocidade às condições meteorológicas e às condições até da carga que carregam. Okay? Antes da saída, e também já abordamos um bocadinho este assunto, aquela verificação rápida, acaba por ser rápido, vocês já conhecem os pontos que têm que verificar, mas que é importante, às vezes gastam aqui um bocadinho de tempo antes de iniciarem a condução, mas que realmente consegue evitar depois, para a frente, eventualmente, algumas situações que essas sim vos fazem depois perder tempo, e já só estou a falar do tempo. A verificação, estado de pneus, pressão, estado do pneu, luzes e sinalização, verificarem se está tudo ok. Eu não sei se vocês andam sempre mais ou menos com a mesma viatura, mas acredito que vão variando, independentemente se calhar de andarem mais regularmente com alguma, mas sobretudo quando trocam viatura, terem o cuidado de fazer esta verificação. E quem larga a viatura, obviamente, se há alguma coisa a sinalizar, também deixar essa questão identificada. Não é? O colega que vem a seguir, que vai utilizar a viatura, precisa de saber se há um problema que ele existe. Isso não... Claro, não impede que vocês próprios, antes de pegarem na viatura e começarem o serviço, fazerem esta identificação. Lá está, é uma prevenção. Limpeza e estado dos vidros e espelhos. Limpeza da viatura é bastante importante também, não é? Há clientes que também são muito exigentes com isso. É o espelho, é a imagem que também dão da empresa, portanto, garantir o bom estado de limpeza da viatura, interior e exterior.
a questão do combustível, garantirem que têm o combustível necessário para executar as vossas voltas, os níveis de óleo e água, a questão dos extintores, e chamo aqui particularmente a atenção para quem faz transporte ADR, não sei quem possa estar a fazer, mas muito importante garantir que tem tudo que são os equipamentos no interior da viatura necessários ao tipo de transporte e para uma eventualidade, ainda há bocado falamos da questão dos incêndios. Os calços para as rodas, drenar a água dos tanques de ar comprimido, verificar travões, não é? Bastante importante. Funcionamento da buzina, também obrigatório. A nível de emergência, corte geral junto à bateria exterior, verificar. Direção, verificar se funciona. Para-brisas vidro limpos, já tinha referido acima. Limpa para-brisas a funcionar. O tacógrafo, pronto, isto é requisito legal, isso também vocês sabem que têm que garantir que isto está a funcionar, não podem estar a conduzir sem registrar os tempos de trabalho. Painel de instrumentos, verificar se está tudo a funcionar a nível de luzes e de identificações que possam decorrer naquilo que cada painel tiver. E depois toda a parte da documentação, que obviamente vocês também têm que garantir que a têm, não é? Associado ao veículo com que vão circular. Portanto, esta verificação é importante que vocês façam sempre, ok? Sobretudo, e volto a reforçar, quando estão a trocar de viatura ou vão pegar numa viatura com que não circulam habitualmente. Qualquer questão, e como foi referido pela Mónica no início, reportar, comunicar, identificar, utilizar os formulários internos que têm para esse efeito e identificar. Práticas de condução defensiva, eu vou só aqui tocar em alguns pontos. Guardar distâncias, que era aquilo que também estava a referir de alguma forma. Atenção ao carro que segue da frente. Guardar uma distância segura, consoante as condições meteorológicas, consoante o tipo de carga que carregam, garantir que guardam aquilo que é a distância de segurança. Ultrapassagens, terem muito cuidado, não é? Obviamente, sobretudo vocês que são um veículo pesado, que levam um veículo pesado, verificar se, para além claro, isto qualquer condutor, só podem ultrapassar em zonas permitidas, mas verificar se a via permite estes tipos de ultrapassagens e se efetivamente vocês têm condições para ultrapassar, não é? Porque a meio da ultrapassagem, se depois perceberem que isto, afinal, olha, se calhar o carro não está a aguentar ou pronto. Portanto, isto está aí a vermelho, a ultrapassar com prudência e segurança. Pronto, ok? Curvas e cruzamentos, reduzir a velocidade, atenção às sinalizações, não arriscar, entrar nas curvas e cruzamentos com absoluta segurança. Isto fica aqui a vermelhinha bold, para ficar bem, ressalvar bem estas questões. Vou andar para trás. Nevoeiro, chuva, gelo, pronto, ou seja, condições meteorológicas, prudência acima da pressa, e eu sei que andam sempre com pressa, mas volto a dizer, a segurança é o que vocês devem transportar diariamente e a todo o tempo. Reduzir velocidades, acender luzes no voeiro, guardar maiores distâncias. Condução noturna, não sei em tempos se acontece muito, quer dizer, no inverno eventualmente com certeza que sim, mas não sei se fazem muitos trabalhos assim mais noturnos, mas pronto, garantir sempre que os vidros dos faróis se encontram bem limpos para melhorar a visão e aumentar o alcance das luzes. Regras gerais de condução, tolerância zero ao álcool, fica aí também bem patente, utilizar sempre o cinto de segurança na estrada e no cliente, não é? Não é porque entram no cliente que o cinto de segurança não seja necessário, é requisito obrigatório, como na estrada. Quando está a conduzir ou a manobrar os sistemas, não olhar para o telemóvel nem para o tablet. Pronto, está aí a imagem a representar. E cuidados nas manobras de marcha atrás. Pronto, os chamados, e também nos chamados pontos cegos. Foi algo que também foi ilustrado no vídeo que foi apresentado. Portanto, aqui algumas boas práticas, de forma genérica também, amarração correta, uso de correntes adequadas, prender adequadamente a carga, no caso das correntes, fixar bem nos pontos de ancoragem, não subir à carga sem proteção, pronto, voltamos à mesma questão, não andar com as correntes soltas, atenção também a isso, e garantir a adequada amarração da carga. Aqui, Poliben, verificação prévia, isso em todos, antes do uso de inspeções de componentes hidráulicos, correntes, cabos de elevação, o que for, aquilo que for aplicável, zonas de exclusão, assegure-se que não há pessoas ou obstáculos no raio de ação, isto também já foi um ponto que foi tocado hoje, pronto, e que estavam a falar, que por vezes é difícil, entra aqui mais uma vez o balizamento das vossas áreas de trabalho,
A utilização dos equipamentos de proteção individual também já estivemos a rever este ponto, portanto isto é mesmo só uma revisão. Posicionamento no terreno, também já falamos. Claro que o veículo deve estar nivelado e em terreno firme antes de iniciar a manobra. Volto a dizer, é muito importante vocês identificarem previamente alguma situação que fuja àquilo que é o necessário para vocês fazerem a movimentação da carga e executarem o trabalho. E depois, em caso de basculamento, verifique se existem cabos elétricos, pronto, este ponto por acaso ainda não tinha referido, ou estruturas elevadas, evitando o risco de contacto, não é? Porque vocês podem ir realmente a zonas em que isto possa acontecer. Portanto, tem que, daí, volto a dizer, aquela avaliação prévia antes de começarem o trabalho ser bastante importante e vocês realmente devem-no fazer. Aqui algumas boas práticas também genéricas. Centro de gravidade, a carga deve ser colocada o mais baixo possível, de preferência entre os eixos ou junto ao taipal dianteiro. Isto é para a carga geral. Por acaso não ficou identificado, mas é distribuição de peso, a carga deve ser uniformemente distribuída, não existir mais de 100% da massa total numa das metades, ou seja, distribuírem o mais uniformemente possível para evitar aqui algum desequilíbrio. Estabilidade, utilizar materiais de enchimento, pronto, isto se calhar nem se aplica muitas vezes, mas pronto, o que tiverem para preencher eventuais falhas na distribuição da carga que tenham. Evitar as travagens bruscas e viragens bruscas que possam comprometer a estabilidade da carga. Pronto. Eu tenho aqui uma dinâmica breve, ela vai ser rápida, mas eu vou só, antes de passarmos à dinâmica, e que depois vai acabar por fechar aqui a formação, deixar aqui alguns alertas. Isto também já faz parte da apresentação que vocês já tiveram, para quem já passou por isto em maio de 2025, mas eu deixei aqui como alerta também, porque é importante. Zonas de risco nos clientes, muita atenção então às pessoas, aos pedestres, superfícies escorregadias ou inclinadas. Isto é apenas um reforço, ok? Nada disto vai trazer nada novo, este slide. Proximidades, valas, muros, contentores, telheiros, falámos aqui também já de algumas situações. Cargas e descargas, sair da viatura apenas com o sistema travado. Verificar posicionamentos antes de levantar contentores, tínhamos acabado de falar sobre isso. Avisar e esperar instruções se o local for confuso ou arriscado. Daí estas prévias identificações quando chegam ao local. Condução corretiva, hábitos inseguros, já falamos um bocadinho sobre eles. Os comportamentos inseguros, que era o que eu também já tinha referido, os atos inseguros no início da formação. Os excessos de confiança, que isto também acontece, não é? Vocês lidam diariamente com as mesmas situações, nós tendencialmente, depois quando nada acontece, temos tendencialmente às vezes a facilitar, mas nunca esqueçam, não facilitem, que não acontece hoje, pode acontecer amanhã. As pressas, ok? Ignorar aquilo que são regras internas e do cliente também, volta a batalhar, já falamos também, e depois muita atenção àquilo que são aquelas zonas críticas, os pontos cegos, como tinha já referido, a utilização dos equipamentos, muita atenção, volto a referir, é obrigatório, e as sinalizações. Pronto, eu tenho aqui uma dinâmica, vamos ver se isto funciona, que é a primeira vez que eu vou fazer isto. Um representante do grupo, temos partir dos grupos que fizemos ao bocado, tem que ver se consegue tentar ler o QR Code, senão eu utilizo o meu. Que é para iniciarem aqui o jogo. E depois, o que é que acontece? Vão sair aqui perguntas, cada grupo vai dar a sua resposta e depois vamos ver ao vivo aquilo que são as respostas. Já agora, se quiserem então experimentar, vamos ver se isto funciona. Consegue? Pronto, vem aí a primeira questão. Pronto. Quem tem o telemóvel depois já tem que responder. Tem que responder de acordo com o símbolo. É obrigatório. Agora respondam. Por favor, quem tem o telemóvel e quem... Está bloqueado? Então qual é que é a resposta, só para eu saber? Ora, muito bem. E depois isto dá pontuação. Pois não sei, mas ele ali só dizia por acaso 3. Ele depois dá a pontuação também com base na rapidez da resposta. Esqueci-me de dizer isso para nós, está bem? Pronto. Assim o David vai ganhar. Antes de iniciar a viagem, o motorista deve verificar. Pronto, agora na próxima vez, se estamos atentos, vamos lá ver aqui a atualização da pontuação. Mantivemos 771. Lopes, qual é que é o telemóvel Lopes?
É o vosso? Se houver derrame de resíduos durante o transporte, o condutor deve. O que é que vocês acham? Já responderam. E está correto. Agora atualizou. Acho que o Lopes vai vencer. Parece que sim. As correntes devem ser usadas quando? Muito bem. Vamos lá ver quem é que foi mais rápido. Continua o Lopes à frente. Carga mal distribuída pode causar? Então. Pronto, vamos avançar. Já está a ficar ali com uma sinalética de... Mas para já tem acertado. Tem a ver com a rapidez da resposta. Travagem brusca e com carga mal acondicionada pode provocar... Muito bem. Vamos ver quem foi mais rápido. Acertaram todos, não é? Está a ficar renhido. Epa. Estou a ver se vamos chegar até ao final. O uso de EPI durante carga e descarga é... As respostas estão a ser rápidas agora. Condução defensiva significa? Antecipar riscos, sim senhor. Ainda continuamos ali com o Lopes à frente. Uso de telemóvel ao volante é? Muito bem. Está a chover e transporta resíduos líquidos, o que faz? Muito bem. Nota fumo vindo da caixa de carga, deve? Pronto, as respostas estão todas corretas. Não sei se estão a perceber, isso também já está a terminar. Um colega de profissão pede boleia na viatura de transporte, o que faz? E vamos avançar e vamos deixar por aqui. Não, é só ouvir. Recusa. Pronto, tinham respondido, faz só desta vez. Não. Não devem transportar pessoas. Não é aconselhável que transportem pessoas, mesmo que sejam colega. Porque eu aqui, isto foi rasteira. Colega de profissão. Não disse que era da empresa. Ok? Pronto, e vamos deixar aqui. Pronto, e o Lopes ganhou aqui com mais pontos. Portanto, pronto, só para relembrar e para fechar, recordem, o melhor destino é voltar para casa, portanto, espero que não esqueçam isso, está bem? Não. Todos os dias, não agora. E vá, e obrigada.